eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar uma série de vídeos que eu vou começar com esse vídeo aqui, que são vídeos sobre técnicas e métodos de estudo. Esse é o tipo de vídeo que me pedem há séculos. Eu fiz alguns vídeos relacionados à organização do estudo, como eu estudo, eu vou deixar no card para vocês conferirem, mas nada muito específico. Então eu decidi realmente começar uma série de vídeos a partir desse aqui, explicando cada uma das técnicas e métodos de estudo que eu utilizo. Eu sempre fui boa aluna desde a escola e já no ano do cursinho, né, quando eu estava me preparando para o vestibular, sim, porque eu sou velha desse tempo, era vestibular ainda, não era Enem, eu já senti necessidade de ir além nos meus estudos. Eu queria me dedicar mais, eu queria um estudo mais eficiente, mas eu não tinha conhecimento. Para mim, estudo era ir para a aula e fazer o que o professor mandava fazer depois. Então, se ele dizia faça um exercício, eu fazia um exercício. Se ele dizia leia capítulo tal, eu lia capítulo tal. E era isso, eu não sabia muito o que fazer além daquele feijão com arroz ali que o professor estava me ensinando. E aí, quando eu fui para a faculdade, teve aquele baque, né, que muita gente tem, porque nenhum professor fica pegando na sua mão e lhe ajudando, né? E principalmente que eu fui para a Universidade Federal, então, menos ainda. Os professores vão lá, dão aula deles e eles querem que você aprenda. Eles não estão preocupados como você vai fazer isso. Então, eu comecei a me interessar, graças a um professor específico que foi me dando umas dicas, a me interessar sobre aprender a aprender, que é o nome dessa série de vídeos, né, dessa playlist, que é Aprendendo a Aprender. Então, esse é o primeiro vídeo que está abrindo a playlist. Já vou deixar a playlist aqui nos cards, porque à medida que eu for acrescentando novos vídeos, quem chegar nesse vídeo aqui já pode conferir. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Bom, a minha primeira faculdade foi de psicologia, né? Então, teve uma matéria lá que eu estava estudando sobre como o cérebro aprende. E aí, nesse meio tempo, né, enquanto eu estava ali aprendendo sobre funções cognitivas, sobre memória, atenção, sobre inteligência, disso aí derivou eu começar a aprender não pela perspectiva de como o cérebro funciona na aprendizagem, mas que técnicas e meios de estudo são mais compatíveis com o funcionamento do nosso cérebro. Quem está pesquisando sobre esse assunto na internet, inclusive, já deve ter ouvido falar em estilos de aprendizagem, né? Então, cada pessoa tem um estilo próprio de aprendizagem, ou seja, as formas que mais funcionam para aquela pessoa, mas tem técnicas que são gerais, que todos podem fazer uso. E essas técnicas que eu tento abarcar nessa playlist aqui. Então, primeira coisa, né, para a gente abrir essa playlist, é diferenciar meio de aprendizagem e técnica de aprendizagem. São duas coisas diferentes. Meio de aprendizagem é a situação social pela qual a aprendizagem acontece. Então, você pode aprender por meio de uma aula, por meio de um experimento, por meio de um exercício, né? Então, é a situação em que você acontece, o contexto social que a aprendizagem vai acontecer. Então, pode ser de uma forma mais prática, mais teórica, né? Nessas situações que a gente já está acostumado a ver, né? O meio clássico de aprendizagem é o meio aula, mas existem outras formas, né? Você pode aprender fazendo, né, que é da forma prática, você pode aprender por meio de experimento, por meio de simulação no computador. Então, existem alguns meios que são acessíveis, né, da gente fazer, e tem aqueles que são menos acessíveis. Inclusive, o estágio é um meio de aprendizagem, né, que é você ir lá fazendo com alguém lhe orientando. Para cada meio de aprendizagem, existem várias técnicas de aprendizagem que se encaixam nesse meio. Então, existem várias técnicas para você assistir uma aula de uma maneira mais produtiva. Existem várias técnicas para você fazer um experimento. Existem várias técnicas sobre como deve funcionar um estágio para ele ser mais eficaz. É importante dizer que as técnicas, elas não se ajustam só à pessoa, né, e ao estilo de aprendizagem de cada um e o que cada um gosta de fazer, mas as técnicas de aprendizagem também se ajustam ao tipo de conhecimento. Então, um estágio em medicina não é a mesma coisa de um estágio em engenharia, que não é a mesma coisa de um estágio em educação, embora todos sejam estágio. E tenham aquela técnica essencial de alguém fazer algo pela primeira vez com alguém mais experiente orientando. Mas pensando no contexto de meio de aprendizagem mais comum, que é a aula, né, essa aula ela pode ser pensada inclusive pelo próprio professor, para ela ser mais na forma de palestra, ou seja, uma pessoa fala e as outras ouvem. Mas ela também pode acontecer na forma de debate, então, que se estabelece um diálogo entre quem está conduzindo e a audiência, né, onde um e outro participam de maneira equilibrada.
né? Isso é uma técnica aplicada ao meio sala de aula, ao meio aula. Como eu disse, existem várias técnicas, existem aquelas que são mais passivas e aquelas que são mais ativas, existem aquelas que se encaixam mais com determinado meio do que outro, existem aquelas que se encaixam mais com o estilo de aprendizagem de uma pessoa e não de outra. Mas é importante dizer, você só vai saber se uma técnica funciona ou não para você se você colocar ela em prática, se você realmente começar a usá-la, e aí depois você vai vendo se ela se ajusta ou não. Tanto para o seu estilo de aprendizagem, quanto para o conteúdo em si que você está estudando. Então essa é a primeira dica que eu tenho para deixar para vocês aqui nesse vídeo. Depois dessa exposição teórica definindo conceitos. Não pense que existe uma técnica unânime. Não existe aquela técnica que funciona para todo mundo. E mesmo uma técnica que funcione para você, não necessariamente vai funcionar com todos os conteúdos que você estuda. Como eu comecei a dizer no início desse vídeo, minha primeira faculdade foi em psicologia. Depois eu fiz letras, né? Inclusive na mesma instituição que é a UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E em psicologia a gente tem tanto disciplinas que são bem da área de biológica, então eu vi neuroanatomia, que eu tinha que examinar uma peça e identificar partes anatômicas, até disciplinas como existencialismo, que é pura filosofia. E vocês acham que a técnica de estudo que eu tinha que empregar nelas era a mesma? Não ia dar certo, né? Enquanto um era bem prático, objetivo, exigia muita coisa para decorar, muita memorização, repetição. A outra exigia reflexão, conhecimentos abrangentes, relacionar temáticas. Então não tinha como usar a mesma técnica para os dois assuntos. Então pense nisso, né? Não pense só no que você gosta, a maneira como você gosta e se identifica para estudar. Mas o assunto também que você está estudando é muito importante. E um curso de graduação, por exemplo, ele pode abranger disciplinas totalmente diferentes, né? Então você pode ter que ajustar a sua técnica de estudo de acordo com a matéria que você está estudando. Ou pensando no contexto de escola, né, eu sempre digo para os meus alunos, eles não vão estudar história do mesmo jeito que eles estudam matemática. E ainda tem um outro elemento a se acrescentar a tudo isso, que é o seu objetivo. Uma coisa é quando você está estudando algo simplesmente para conhecer, né, um conhecimento complementar, que você teve curiosidade. Outra coisa é quando você está estudando para uma prova específica. E outra coisa é quando você está estudando para um exame, como Enem, vestibular, um concurso e coisas desse tipo. Né? O contexto de aprendizagem ele é muito importante na hora de você escolher a técnica que você vai adotar, né? Isso é muito importante levar em consideração. Aqui eu já vou citar algumas técnicas que são muito utilizadas e que eu vou apresentar depois em futuros vídeos aqui nessa playlist. A primeira, que é o próximo vídeo, é sobre leitura ativa. Eu leio bastante e as pessoas sempre me pedem ou sempre me perguntam se eu faço leitura dinâmica. Não, eu não faço leitura dinâmica porque eu não acho tão produtivo, embora sim seja uma técnica de estudo. Eu faço leitura ativa. Então o próximo vídeo vai ser sobre a diferença de cada uma delas e como fazer cada uma delas. E aí você vê qual é a melhor para os seus objetivos. Mas além disso tem a técnica de estudo de resumo, fichamento. Tem técnicas para anotação em sala de aula. Eu gosto muito de anotar em sala de aula e eu conheço algumas técnicas sobre isso, então vou trazer também aqui em futuros vídeos. Por isso eu queria pedir que você já deixasse aí nos comentários qual técnica de estudo você tem mais interesse em conhecer, que aí eu vou priorizar trazer as técnicas as quais vocês estão mais curiosos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de eu finalmente trazer para vocês os vídeos sobre técnicas de estudo. Então já deixa o gostei nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está estudando ou para o vestibular, ou para um concurso, ou está na faculdade, passando perrengue, tirando nota baixa. As técnicas de estudo podem ajudar muito a vocês a conquistarem seus objetivos acadêmicos. Um beijo e até a próxima. Tchau!